Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao canal Tocando o Coração, Enxergando a Alma. Como eu sempre digo, eu estou Patrícia Ziane Benites, psicóloga e escritora, e hoje, depois de um longo tempo de espera, que estava lá na minha listinha, desde que eu a conheci, nós temos o prazer de receber a Luciana Conrad aqui conosco e que vai estar compartilhando a sua história, né, nos instigando, nos ensinando muito sobre a escrita. Mas antes, como sempre, eu costumo pedir, curtam, compartilhem e ativem as notificações, o sininho, né, para sempre receber um novo vídeo, né, aqui do canal. Luciana, seja bem-vinda, né? Eu acho que é muito importante para mim ter pessoas como tu aqui no canal, que trazem toda uma experiência e que me inspiram, né? Que me ajudam, ou que me impulsionam a tentar escrever melhor, né? A tentar aprender sobre a escrita para poder estar tocando as pessoas, né? Facilitando processos. Então, para mim é uma grata satisfação te receber aqui e com certeza para quem está aí nos escutando e nos assistindo também. Então, seja bem-vinda. Ai, muito obrigada, Patrícia. Assim, é uma alegria imensa participar do teu canal e eu que acompanho o teu trabalho, vejo esse trabalho lindo de fazer um link da psicologia com a cultura, né? E de valorizar a arte, né? De todas as suas formas, porque hoje o mundo está tão estranho, né, Patrícia? Então, a arte é o que nos humaniza, o que sempre nos torna mais humanos, né? Uhum. Sem dúvida nenhuma. Estranho é só uma pontinha do iceberg, né? Exatamente. Estranho é o mínimo que a gente pode dizer, e eu acho que tu tens toda a razão, né? A arte, ela faz com que a gente consiga transitar por esse mundo, talvez, de uma forma com mais potência, com mais força, criando resiliência, né? Porque a arte faz isso, né? Ela nos convoca a pôr para fora de diferentes formas e às vezes a gente nem entende direito o que é, mas é um movimento interno que quando aquilo vem, é como se a gente fosse ressignificando as situações que a gente vem passando, né? Então acho que é muito importante tu trazer esse acento. E isso, de fato, é muito que eu tenho tentado, assim como outras pessoas, né? Todos nós estamos aí tentando vibrar e dizer a importância, né? O quanto a arte é importante, né? Sim, sim. E nesse processo todo também eu vejo que na escrita principalmente, né, a minha escrita é muito instintiva, mas eu vejo que em tudo que se faz a necessidade de ter aquela amorosidade, né? Porque o amor é o que está por trás, que fundamenta todas as criações, principalmente nesse campo da arte, né? E eu gosto muito, assim, de um verso, até um poema inteiro que eu usei há pouco numa crônica, que é do Olavo Bilac, que chama Microcosmo. E ele termina dizendo, ele fala de uma expressão que eu achei lindíssima, que assim, ele fala desse amor por todas as coisas que nos rodeiam em turbilhões fecundos, né? Essa expressão turbilhões fecundos é uma coisa que vem de dentro. E ele termina o poema dizendo assim, se eu lembrar bem, que ele diz assim: ó homem, és o universo porque pensas, e pequenino e fraco és Deus porque amas. Então, nesse poema eu vejo assim, é mais ou menos como um mantra para mim, porque em tudo que tu faz, se tu não colocar essa amorosidade, né, tu não chega a lugar nenhum. Não, isso é muito perceptível, né, Luciana? Assim, quando a gente faz algo que não é ligado a essa amorosidade, a alma, aquilo que é a essência, né? É a grande verdade. Isso é possível de ver,
Isso se torna muito transparente, né? Agora, quando a gente é tocado por algo e traz essa verdade transparece, de fato. E é isso que toca as pessoas. Sim, porque esse processo, se ele não for verdadeiro, ele é oco, né, Patrícia? Na minha opinião, é oco. Exatamente. Porque uma das coisas da escrita é isso, porque o escritor, eu escrevo contos ficcionais, né? Gosto muito, eu crio personagens absolutamente ficcionais, eles não existem, eles são criação da minha cabeça. Mas o que eu coloco neles é a verdade daquele personagem, né? É a verdade com que eles chegaram para mim. Eles chegaram como pessoas praticamente vivas, eles me cercam, eles ficam na minha volta. E aí eu lembro muito de um livro que eu li lá na adolescência, que todos conhecem, do Pirandello, que é 6 personagens à procura de um autor. O drama daqueles personagens, aquilo, quando eu li, me fascinou, porque eram criaturas reais, personagens que estavam ali. E eu sinto isso. Para mim, os personagens são muito reais. Eu sinto a emoção, e essa verdade tem que ser colocada ali, né? E tu acaba colocando também muito das tuas verdades nas coisas, né? Que tu escreve. Sem dúvida, né? Eu acho que quando a gente tem a escrita, faz com que a gente vá colocando porções nossas e porções de tudo que a gente vai absorvendo. Sim. É uma forma de elaboração, né? De criação, é tudo muito misturado, assim, né? Eu me dei muito conta disso no meu segundo livro, que tinha personagens, né? E a construção desses personagens foi muito interessante, né? E, na verdade, foi os personagens que se contaram para mim. Justamente, né? É uma troca, é uma espécie de simbiose entre o autor e o personagem, que no fim, eu digo que tu sai desse processo enriquecida, né? Tu sai transformada, porque tu sai, eu até escrevi já isso, eu acho, em tu sai uma pessoa melhor, eu já escrevi isso numa crônica, eu acho. Tu sai daquele processo transformada em uma pessoa melhor, porque eles te trazem muita coisa, né? Se trazem. Mas, Luciana, como é que tu chega a isso? Como é que entra a literatura, a escrita na tua vida? Bom, a escrita, de uma forma geral, ela sempre participou da minha vida. Eu lia muito, desde muito pequena. Eu me alfabetizei em casa muito cedo. Aí, para entrar na escola, na época, precisava ter, eu acho que 6 anos, eu tinha 4. Então, o que eu fiz um teste na Secretaria de Educação de Pelotas. Eu lembro que eu li uma página inteira da revista Cruzeiro. E aí viram que eu estava alfabetizada, né? E permitiram que eu ingressasse com 5 anos na escola. E já no segundo ano. Então, foi um processo assim meio... porque eu lia muito, muito, muito. E depois na adolescência também. E a escrita, a palavra, o escrever, sempre fez parte das minhas profissões, assim, como eu fiz faculdade de jornalismo primeiro, comunicação social, trabalhei 10 anos em assessoria de imprensa e, paralelo, fiz a faculdade de Direito. Então, o Direito também, a matéria-prima é a palavra, o argumento, né? Mas é uma linguagem técnica, tanto no Direito quanto no jornalismo. O jornalismo tem aquela ordem, lead, sublide, né? Mas sempre me acompanhou esse desejo de fazer a literatura ficcional, né? O conto, os personagens, a poesia me fascinava muito. Então, mas eu tinha os escritos guardados, né? Aí chegou um momento da vida que eu pensei, eu preciso realizar meu sonho, né? Se não batalhar por um sonho, se eu não for atrás de um sonho, eu vou me sentir uma pessoa talvez fracassada, né? Talvez covarde, não sei. E aí eu comecei a participar de alguns grupos, algumas oficinas, para ver se eu realmente tinha condições, né? Capacidade. Submeti alguns contos, e na primeira delas que eu fiz, com um grande, ele acabou se tornando um grande amigo, né, que é um escritor
Celso Sisto, ele olhou o primeiro conto que eu submeti para ele, assim, que acabou indo até para o meu segundo livro. Ele disse assim: esse conto precisa ir para um livro. Aí ele era um escritor famoso, né? Ele tinha mais de 100 livros publicados, e aquela avaliação dele me empolgou, assim, me empolgou muito na época, e eu digo, bom, se um escritor, né, conceituado, premiado, ele fala que o meu conto pode ir para um livro, né? Por que eu não vou procurar isso, né? E a partir dali eu fui procurando, e eu comecei, e eu encontrei uma editora também que que avaliou o meu trabalho, e eu acabei publicando por ali, né? A gente tem já um relacionamento de 5 anos com essa editora, e sempre publico meus livros por ali. Foi esse livro aqui? Não, o primeiro foi Bordados do Tempo. O conto que eu te falo acabou sendo publicado no segundo. No segundo. O conto esse que acabou, mas o primeiro livro... Neste livro, Boiada de Elefantes. Mas o meu primeiro livro de contos foi esse aqui, que está na segunda edição. Né? Bordados do Tempo, que lindo esse título. Esse título é porque os contos todos eles tratam de pequenos fragmentos no tempo, aqueles instantes na vida do personagem que ele muda a sua história, o seu destino. Então todos os contos têm o título no tempo, inclusive tem aqui uma história que eu gosto muito de fazer eu tinha feito um poema sobre as queimadas, que foi para uma antologia, para uma coletânea de poesia, e aí eu acabei ficando com a personagem, que era uma arara do Pantanal, no poema. A personagem ficou tanto em mim, que eu acabei fazendo um conto, que é Tempo de Desespero. Todos os títulos têm a palavra tempo, né? Bem interessante. Tempo de desespero. Tempo de aconchego, tempo de recomeçar, tempo de brindar, tempo de desespero, tempo de doce. Que interessante isso, né? E fiquei, olha, curiosa. E esse foi meu primeiro livro, assim, eu fiquei bem emocionada quando veio a leitura crítica, porque a editora faz sempre essa leitura crítica, né? E aí e quem leu acabou assim gostando muito. Ele tem uma aceitação muito boa. Inclusive tem um conto aqui, Patrícia, que já há uns 3 anos é utilizado no mês Janeiro Branco, para a discussão da saúde mental, que é o Tempo de Decidir. Aí o professor que utiliza numa escola de Goiás, ele me encaminha as análises dos alunos. Ele usa para alunos do segundo grau, segundo ano, do segundo grau, geralmente. E aí ele me manda os relatos, os trabalhos feitos em cima da discussão desse conto. Que bacana. Já usa já é o 3º ano que ele utiliza, o Tempo de Decidir aqui. Que interessante. Que é a história de uma médica, o conflito dela profissional. E os textos, quando chegam para mim, assim, me fazem quase chorar, né? Eu imagino, porque assim, deve ser muito gratificante, né? Assim, tu poder ver que outras pessoas estão usando o teu texto, né? Para produzir algo com outras pessoas. Para fazer as pessoas refletirem. Eu imagino que deve ser algo assim, muito, muito bacana, né? É muito tocante. E o Boiada de Elefantes, por exemplo, também foi usado por uma professora na Bahia, que me mandava mandou alguns relatos dos alunos. Ela discutiu durante 1 ano cada conto, assim, num mês, né? Muito bacana. Porque é isso, né? Eu acho que quando a gente fala também da questão da escrita curativa, da escrita terapêutica, o nome que a gente quiser dar, né? Mas tudo aquilo que se produz a partir de uma escrita
que faz uma outra pessoa refletir, né? Que faz ela produzir algo, ela está cumprindo um papel, porque, claro que para o escritor, para a escritora, escrever, antes de tudo, um prazer, né? Eu acho que é uma forma da gente colocar tudo aquilo que a gente sente, pensa, aquelas personagens que nem tu disseste, né? Para mim, eu às vezes olho, eu vou olhando as coisas na rua e tem várias coisas que já me vêm assim, mas isso dá uma crônica. Mas isso, né? Eu imagino que quem faz, convive muitos anos com uma pessoa que escrevia também conto, tudo para se transformar para ele em conto. Ele olhava uma cena, aquilo já estava a mil, né? E eu acho que isso é uma produção da gente que faz um enriquecimento para quem escreve, então ele produz algo que é pôr para fora algo que nos tocou, e a partir desse momento que está ali, isso pode ser ponte para outras pessoas se desenvolver, ponte para outras pessoas que às vezes estão passando por situações, e uma poesia, um conto, uma crônica faz com que a pessoa reflita sobre aquilo, né? Eu às vezes recebo muito retorno, na verdade, das crônicas que eu escrevo para o jornal, muito por WhatsApp. Né? Tem muitas pessoas que me mandam pelo WhatsApp e é muito interessante. Sim. Sabe? O que faz as pessoas refletirem. E elas completam, muitas vezes, esse processo, ele se completa, o processo da escrita, com o leitor, né? Porque o leitor vai completar, muitas vezes ele vai chegar a conclusões que nem o próprio autor pensou, né, Patrícia? Esse processo é muito interessante. Isso eu via nos alunos. Aí se percebe que é uma juventude que lê, né? Porque os meus contos, assim, não são específicos para jovem, eles não têm idade, né? Eles são para adolescentes e adultos, mas ver a percepção de um adolescente em cima da história e ver que ele complementou aquilo que, né, que muitas vezes nem eu imaginei para o meu personagem. Isso é muito bonito, esse processo de complementação, de ir além da... E esse processo de ressignificação talvez seja um grande ganho, e aí quando a gente fala da arte, né, da literatura, da escrita, como promoção da vida, como saúde mental, é justamente por causa disso, né? É a gente poder possibilitar para as pessoas infinitas formas de lidar com o seu cotidiano. Sim. Né? E a gente às vezes vai expressar isso, seja através da escrita mesmo, seja através de uma pintura, de uma dança, né? De um personagem no palco, de uma música, né? Eu sempre sinto que a gente tem que ir alargando mais as coisas, não fechando, é alargar, né? É trazer potência. E isso também vai, assim, de estabelecer, talvez a palavra seja um pouco clichê, mas pontes, né? Isso, pontes, porque ninguém consegue, o mundo da literatura, dos escritores, ele é um mundo muito rico, né? Hoje se vê vários setores, a coisa com o lugar de fala, com grupos de identitários, mas eu sempre acho que em tudo isso tem que se estabelecer conexões, porque de todo do conjunto, né, de todas essas vozes, é que tu vai formar uma grande literatura, um grande tecido cultural para um país, né? São várias vozes. Então, eu espero assim que sempre haja essas pontes entre os vários, né, os vários lugares de fala, digamos assim, os vários grupos dentro da literatura. Isso é bonito. E Luciana, assim, tu escreve conto, mas também tu escreve crônicas, né?
Então, tu passasse por um jornal, né, em Pelotas, isso se transformou também aqui, né? Não, Sim, isso, nesse aqui, livro. nesse livro, Cadernos de Rascunhos e Outras Crônicas, né? Que é de um tempo que tu estivesse no jornal. Sim, aí reúne crônicas de mais ou menos 2 anos, porque a coluna ela era quinzenal, era no caderno de domingo, caderno estilo do Diário Popular, na seção de literatura. E agora, isso tem por um período de 2 anos. Agora vai sair, já está na editora, o segundo de crônicas, que o título é Excesso de Bagagem e Outras Crônicas, porque que são as crônicas remanescentes, porque o jornal acabou fechando no ano passado, logo depois da enchente, né? O jornal tinha mais de 100 anos, era um jornal centenário, e ele fechou. E então, para guardar as crônicas todas do jornal, eu vou fazer esse segundo livro, e também nesse segundo livro tem crônicas, tem algumas crônicas da minha coluna, é uma coluna Ágora, na revista O Odisseu, é uma revista literária, é uma revista online, e então essa coluna é no site da revista, é uma coluna quinzenal também. Então eu tenho ali no livro novo 3 crônicas que são dessa, já da revista, né? Mas, como eu te disse, para reunir e guardar, porque a maioria dessas crônicas, como o jornal fechou, elas ficariam em arquivo só, né? Claro. Então, não, e a gente tem que valorizar, né? Eu acho que é isso, para não se perder. Não se perder. É uma história, né? E tem um público que gosta muito, assim, de crônicas. O público, por exemplo, masculino, o leitor masculino, ele gosta de crônicas. Eu vejo, assim, bastante, inclusive no lançamento e nas feiras, depois o pessoal que leu vinha me comentar, assim, que são textos leves, mas ao mesmo tempo reflexivos. Então é uma escrita, e na crônica, o interessante, como eu te falei, no conto são absolutamente ficcionais, são histórias, exceto alguma memória afetiva, são histórias ficcionais, mas na crônica são as minhas opiniões. Aí o autor se desnuda, digamos assim, tu não te esconde atrás de nenhum personagem. Na crônica tu vai mostrar a tua opinião, né? São textos, assim, que até são mais corajosos, porque eu falo o que eu penso, né? Então, mas são textos leves sobre coisas atuais, sobre vários temas, né, que me interessam, literatura, inclusive a escrita, o processo de escrita, né? Mas também tem poesia. Que interessante isso, tu transita por vários gêneros. O que é isso para ti? A poesia, para mim, na verdade, é tudo muito lúdico, né, Patrícia? Porque toda a minha escrita, inclusive as crônicas, ela é muito, agora me fugiu a palavra, instintiva, né? Muito, assim, então a poesia é muito lúdica, assim, porque eu amo a palavra. Para mim, a coisa mais linda que existe no mundo é a palavra. A palavra, e às vezes eu me apaixono por uma palavra, e poesias eu não tenho um livro próprio meu, individual de poesias, mas eu tenho várias coletâneas, eu tenho já em 4 coletâneas, uma que vai sair agora no próximo, no Festival de Poesia de Lisboa desse ano, tem mais uma poesia minha, essa aí que tu estás na mão é do ano passado. Essa aqui é do Festival. Poesia Liberdade, que é do mesmo grupo, digamos assim, da mesma... É a editora Helvécia, que é uma editora suíço-brasileira que organiza o Festival de Poesia de Lisboa, que eu participei ano passado, e esse ano eu estou de novo inscrita com mais um poema que vai sair na coletânea, né? Mas eu tenho poemas numa outra coletânea da editora Território das Artes, que está saindo agora, que é Mulheres Gaúchas em Prosa e Verso. Eu tenho uma seleção de 5 poemas. Tenho também num livro da editora Metamorfose, que é Poesia numa Hora Dessas, que saiu logo depois da pandemia. E daquela
situação de queimadas no Pantanal, várias situações assim muito tristes que se enfrentou naqueles anos, e aí saiu um livro que era Poesia numa Hora Dessas, né, a pergunta. Então, eu tenho poesias assim espalhadas nas coletâneas, né, e de vez em quando publico também nas minhas redes alguma coisa. Que bacana, é uma diversidade, e eu acho que quando tu traz assim que tu ama a palavra, né? E aí amar a palavra te possibilita, e tu também te possibilita brincar com ela. Justamente, eu acho que se eu não fosse brincar, se fosse assim talvez uma obrigação, eu não sei, mas eu amo tanto, porque para mim, inclusive no meu primeiro, não está aqui, não está aqui, numa coletânea que eu fiz um poema sobre as queimadas, tinha uma palavra, porque eu me apaixono pelas palavras, né? Tinha uma palavra, quando eu li o Canto Geral do Neruda, ele tem uma palavra que ele usa muito, assim, em praticamente toda, que é iracundo, o mar iracundo. Ele repete muito essa palavra. Essa palavra eu achava lindíssima, né? Aí, quando eu fiz a poesia sobre a arara que eu te falei, eu usei muito a chama iracunda, porque aquela palavra eu achava assim, a palavra ficou muito tempo, eu li há muitos anos, né, o Canto Geral, mas a palavra ficou comigo. Então tem palavras, agora essa expressão do Bilac que eu falei no início, do amor em turbilhões fecundos, essa expressão eu acho linda, porque turbilhões fecundos, assim, te remete a tanta coisa, te remete a uma imensidão, e a uma imensidão produtiva, que o amor tem o poder de construir, né? E também de destruir, porque o amor a falta de amor acaba sendo destrutiva, né? Claro. Então, essas expressões, o poder assim que a palavra tem de em uma frase ou em duas palavras resumir tanta coisa, isso é lindo, né? Que bacana. Que é esse que tu falaste da arara, tá nesse livro Canto? Não. O conto, a poesia está em uma coletânea que não está aqui, que é o conto está aqui. É Tempo de Desespero aqui. Aí virou conto. Mas tem outros que viraram conto. Agora, por exemplo, está saindo uma antologia que chama Tempos Sombrios, pela editora Bestiário, que eu também faço parte. E nessa antologia eu tenho um conto que eu fiz a partir desse poema que está no livro do festival, o poema Dor. Então, esse poema, a personagem também ficou ficou comigo, assim, e eu acabei fazendo um conto para essa antologia, que vai sair agora, em seguida, pela editora Bestiário, já está E assim, eu fiquei, agora tu falando, eu fico sempre, né? Pensando, né? E como é que é o teu processo criativo? Que fica isso, fica reverberando coisas. E como é que é a tua organização para a escrita? Porque às vezes também as pessoas têm dúvidas, enfim, como é que é escrever, né? Então, assim, como é que é o ato especificamente de poder colocar isso, né? Eu ia dizer no papel, né? Porque a gente usa muito papel, mas às vezes é no computador, né? Eu ainda uso papel, eu tenho do lado da mesa de cabeceira ali, aquele bloquinho, lápis, eu gosto. Até tem uma crônica que eu falo isso, eu gosto de escrever com aqueles lápis ainda de desenho, sabe? Ou com a ponta também. Aí eu tenho lá os blocos, tenho os cadernos de rascunho, por isso que esse título é porque a crônica eu tinha acordado cheia de ideias e meu caderno de rascunho estava cheio. E aí eu tinha que fazer a crônica para o jornal, eu não tinha. Acordei com as ideias se perderam porque eu não tinha espaço para anotar. Aí virou uma crônica, caderno de rascunhos. Então, eu tenho caderno de rascunhos, hoje também o notebook está sempre ali, né?
Mas aí, assim, tu escreve a qualquer momento que vem a tua inspiração, num caderno ou num papel, e depois tu vai burilando isso, tu vai trabalhando em cima daquele texto. Em geral, assim, quando é conto, eu preciso estar, a história vem pronta, né? A história, às vezes eu acordo com ela, ou às vezes ela vem do nada, assim, pronta, com início, meio e fim. E aí, quando eu sento no notebook, eu só vou trabalhar em cima daquilo ali, fazer os detalhes, né? Outras vezes, como eu te disse, vem alguma frase solta, o poema. Eu tenho acordado muito com poesia, né? Com frases, eu gosto muito de trabalhar essa sonoridade na poesia, né? Ficar, e a sonoridade e enfim, aquela harmonia, né? Até de tamanho das frases, assim, eu gosto de olhar para o texto e ver que a poesia ficou numa certa linha, assim, quando olha, fica esteticamente, ela fica bonita. Mas isso são brincadeiras, como eu te disse, que eu faço. Talvez até os poetas me xinguem por causa disso, né? Mas é que eu gosto demais da palavra e de misturar as palavras, brincar com elas, ver outro sentido. Mas no conto, geralmente, a história ela acaba vindo pronta, né? Que interessante. Bem, Luciana, eu acho que aqui a gente acabou, então, falando, né, um pouco desse trânsito da Luciana, né, pela escrita, mostrando alguns dos trabalhos, né, e eu acho que fica, assim, a dica para estar acompanhando, né, a Luciana, olhando lá, né, ela é uma pessoa que participa também de, que nem já foi dito aqui, de eventos também internacionais, o que é uma coisa muito interessante, essa possibilidade de poder sair, né, Luciana, para além, né, do nosso país, do nosso estado, né, e para além do país, para estar participando com outras pessoas, né, num outro país. Isso é sempre enriquecedor, né? Toda viagem, todo lugar novo, se tu vai num outro bairro, tu já enriquece as tuas, a conversa com outra pessoa te enriquece sempre, né? E participar de feiras, de salões de livro, essas coisas, sempre te dá um retorno, assim, de troca mesmo, de experiências, de tudo, né? De inspiração. Então, eu gosto muito, eu acho que é uma forma do livro. O livro, para mim, precisa ficar em movimento, né? Porque depois que ele está editado e está pronto, ele precisa encontrar o objetivo final dele, que é o leitor. Isso, né? Isso. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Bem, antes da gente finalizar, é claro, né? Eu acho que tem um escrito que a gente separou para tu poder estar lendo aqui, mas eu acho que antes da gente finalizar, o que tu gostaria de dizer para as pessoas que muitas vezes têm o desejo de escrever, sabe? Pensam em escrever. Eu tenho encontrado algumas pessoas que me dizem assim, eu já pensei em escrever, eu gostaria de escrever, né? Então, o que tu gostaria de deixar como apoio, né? E facilitar para que essas pessoas, né? Nos considerando uma facilitadora de processos, digamos assim, para que apoie as pessoas que muitas vezes têm o desejo de uma escrita, mas às vezes se sentem insegura, né? Às vezes se sentem achando assim que isso não é para elas, né? Que só fique no campo do desejo. Eu acho, Patrícia, que assim, a primeira etapa, aí falando de um ponto de vista bem prático, né? A primeira etapa para quem pretende publicar alguma coisa e escrever, se ela não teve ou não tem nenhum contato com esse meio, seria participar talvez de uma oficina, um curso, um grupo de leitura, porque aí ela vai trocar ali os textos, ela vai ouvir
né, o retorno de outras pessoas sobre o trabalho, e vai ter essa noção se o trabalho, como tu diz, reverbera em alguém, se provoca, né, se provoca emoções, se o trabalho, para sentir como, né, e a partir dali acreditar no potencial, né, que cada um de nós carrega e ir atrás do sonho, porque hoje é tranquilo, é fácil publicar, tem muitas editoras independentes, né? Hoje, realmente, hoje tem uma facilidade tremenda, assim, de publicação, né? Claro que o mercado vai selecionar e para conseguir colocar depois o livro tem um certo critério, mas por isso que é bom ter esse olhar sobre a escrita, sobre o trabalho e começar. Eu acho que o caminho é frequentar assim alguma oficina, algum curso, para ter esse olhar sobre o próprio trabalho, né? Antes de a gente partir, então, para leitura, acho que é importante compartilhar as tuas redes, como é que as pessoas te encontram, né? Sim. As minhas redes são o meu nome, né? Luciana Conrad. No Instagram é @lucianaconrad. O site também é lucianaconrad.com.br. E ali eu geralmente respondo as mensagens sempre que possível, né? E as pessoas me encontram ali no Instagram ou no Facebook, o nome é o mesmo. E também. Eu vou deixar também, como sempre, aqui, né, na descrição do canal, o acesso, então até já direto coloco ali o link, já que as pessoas podem só clicar e já ser direcionado, né, para acompanhar então o Luciano. E acompanhar essa beleza, né, de trabalho, a experiência, assim, né, eu quero te agradecer imensamente, porque, como eu disse antes, para mim é muito importante, porque assim eu vou aprendendo também, sabe? É algo que vai fazendo com que eu realmente me instigue cada vez mais a escrever, né? Para mim não deixar isso de lado, que eu acho que às vezes a gente titubeia, né? Tem horas assim que a gente também reflete, meu Deus, né? Será que a gente continuou por esse caminho, né? Tem momentos que a gente, então, poder conversar com uma pessoa que tem a bagagem como tu tens, também é um estímulo a uma continuidade, a acreditar naquilo, né? A uma persistência, né? Uma resiliência para fazer de fato isso girar e encontrar, né? Outras pessoas por aí para dar sentido, fazer sentido, assim como os escritos nos encontram, né? E também dão e fazem sentido, né? Enfim. Não, então, acho que eu que agradeço assim a oportunidade de participar do teu canal, desse trabalho bonito que tu fazes, né? E é bem isso, nós aprendemos uns com os outros, né? Nessa troca. Isso que é o bonito da trajetória, né? As pontes que a gente constrói, que nem tu dissesse, que também em algum momento falei, eu acho que é isso, pontes. Construir pontes, né? Menos muros e mais pontes, né? Então, acho que a gente vai para a leitura, era esse aqui, né? Que tu tinha. Sim, é um poema curto, é um poema muito curto que foi uma imagem que me veio à mente, assim, depois de assistir uma cena do noticiário, né, e fala da dor. Na via deserta, morna, desolada, flor frágil emerge, rasga a pedra. Do improvável canteiro vai ao céu, balança no caule, mas não quebra. De joelhos na poeira da estrada, a menina admirada ergue o véu, afaga a folha, as pétalas acarinha, chora a vida em lágrimas de rega. No árido pó, a planta comove-se, trança ao vento, mas não verga. Importa-lhe mais o doce da chuva na cor dos olhos que turvam o sol. De repente, um clarão risca o azul, nesga de horror em míssil certeiro. O jardim, num momento, vira só dor. Já não resta menina, nem sobra flor.
Impactante. Impactante. Essa imagem me veio à mente, assim, quando eu vi um bombardeio ainda era uma das guerras que hoje foi no começo da guerra na faixa de Gaza. Ou, não, eu acho que não foi, desculpe, foi na Ucrânia, né? Na Ucrânia. Quando começou. Então, mas a guerra e a fome, todas essas coisas impactam demais, né? E hoje o mundo está... E se não impactar, é porque algo de nós já não está mais aqui. Sim. No momento que a gente banaliza... Exatamente. Tudo que causa dor a qualquer ser, né? Seja um ser humano, seja um animal, seja um local, um espaço geográfico que também dói. Se a gente acha que o planeta não tem dor, o planeta tem dor, e ele está mostrando isso para a gente cotidianamente. Sim, diariamente está batendo a nossa porta. Nós aqui fomos testemunhas da situação. Agora, um pouco antes da nossa conversa, eu vi Paris alagada numa imagem, uma tempestade de granizo, matou 2 pessoas na França e alagou as ruas de Paris, uma cena que tu não... Aqui o que foi a nossa enchente, né? Então... E a gente está, quando a gente está gravando essa nossa conversa, né, que vai ao ar, provavelmente já vai ter passado, mas nós estamos aqui no Rio Grande do Sul de novo, em 2025, passando por situações não daquela magnitude, mas muito graves, novamente, né? Então, de fato, acho que se a gente não consegue se dar conta disso e sentir algo, é porque algo de nós já foi. Sim. Quando isso é banalizado já foi. Já foi. O humano não existe mais. E não. Hoje a banalização está muito grande em quase tudo, né? Isso. Ao mesmo tempo que as comunicações expandiram, a instantaneidade de tudo é global, as pessoas não têm aquele tempo de processarem as coisas. E é tudo muito reality show, né? Isso, exatamente. Né? E a gente tenta aos pouquinhos mudar um pouquinho dessa chave, né? E se a gente conseguir mudar e tocar alguém para se dar conta disso e ver, puxa, mas como é que pode ser melhor? Como que eu posso ser melhor? Como que eu posso ser melhor neste mundo e para outras pessoas, não só para mim, que é importante a gente ser melhor para a gente, né? Porque aí a gente consegue ser melhor com o outro, né? Se a gente puder fazer isso, de alguma forma, já é uma grande coisa, né? Uma grande coisa. Mas então, gratidão mais uma vez, né? A vocês que sempre estão aqui nos instigando, né? Nos cutucando, assim, nos apoiando, gratidão infinita, né? Saibam que esse canal, ele continua produzindo por uma insistência e resistência e um desejo de encontrar e fazer pontes, né? E essas pontes, elas só são possíveis por vocês que assistem, vocês que escutam, vocês que compartilham e trocam impressões com a gente, né? É isso que faz com que a gente tenha desejo de continuar. Então, gratidão infinita, que sejamos luz, paz, sabedoria, encantamento e até a próxima.